Argirita, cidade querida, braços reais, és razão maior da minha vida, filha de Minas Gerais. Eu sou Eliane Policiano, sou argiritense e venho fazer uma apresentação sobre a história do antigo Arraial do Bom Jesus do Rio Pardo, que é a atual Argirita. O antigo Arraial do Bom Jesus do Rio Pardo pertenceu a Rio Pomba e também a Mar de Espanha, que à época era o Arraial do Espírito Santo. Apenas em 1854 é que foi incorporada a Leopoldina e no ano de 1891 foi denominado Rio Pardo. Era o distrito do Rio Pardo, por conta do rio que banha aqui até hoje. Através da Lei Estadual número 843, de 27 de setembro de 1923, o então distrito de Rio Pardo passou a denominar-se Argirita. Ainda era vinculado a Leopoldina, era distrito de Leopoldina. Passados alguns anos, através da Lei Estadual número 2764, de 30 de dezembro de 1962, a Argirita foi elevada à categoria de município. Houve a emancipação política de Argirita, que desmembrou-se do município sede, então Leopoldina. E nessa época o governador de Minas era o senhor José de Magalhães Pinto. Ele, nesse período, nomeou como interventor municipal para vir para a Argirita organizar as questões políticas do recém-criado município, do recém-emancipado município, o senhor José Correia Filho. José Correia Filho, entre outras atribuições, ficou responsável por organizar a primeira eleição municipal de Argirita, que elegeu o senhor Silvio Vitória e o senhor João Batista de Almeida, respectivamente, como prefeito e vice-prefeito de Argirita, nossos primeiros prefeitos eleitos do município. Além dessa questão política do nosso município, é interessante a questão cultural do povoamento, da colonização. A população nativa aqui era indígena das tribos Puris e Botocudos, e que por muito tempo não houve interferência da colonização portuguesa, porque a nossa região, a Zona da Mata, ela é carente em riquezas minerais e também caracterizada por um relevo montanhoso que dificultava a extração das pedras preciosas. Então, como a coroa portuguesa estava focada na obtenção de lucro com extração de pedras preciosas, de ouro, e a região da Zona da Mata não dava esse retorno, aqui foi denominado como Sertão do Leste, que por muito tempo não foi explorado. Inclusive, por ser uma região muito próxima ao litoral, muito próxima ao Rio de Janeiro, por uma questão estratégica, não investiram em abrir caminhos por aqui, para evitar a possibilidade de contrabando das suas riquezas exploradas. E então a colonização na Zona da Mata, a colonização no Sertão do Leste, ocorreu após o momento em que a extração de pedras preciosas já não estava dando tanto lucro, e a coroa passou então a investir nas lavouras cafeeiras, e a nossa região foi uma região que houve muita plantação de café, muita colheita de café. E aí então houve uma maior colonização aqui na região. Ocorre que essa cultura cafeeira durou por um período até que em 1930 houve uma crise, houve a Revolução de 1930, que assolou os cafeicultores, que a economia ficou totalmente afetada por essa revolução, por essa crise, e passaram então a investir na produção de leite. E isso reflete, na característica econômica de Argirita hoje, que é basicamente agropecuária. Vemos então um reflexo da colonização na nossa cultura hoje, na nossa economia atualmente. Para enriquecer a apresentação dessa história de Argirita, vou apresentar agora uma entrevista em que eu fiz com o senhor Jefferson Vasconcelos, que é um argiritense brilhante, que conhece muito sobre a nossa história, curiosidades maravilhosas, e ele vai falar um pouco sobre a povoação de Argirita, o que ele sabe sobre os Puris e Botocudos,
que habitaram nossa região e dar uma pincelada também na curiosidade a respeito do nome Argirita, a origem desse nome, por que Argirita. Então, com vocês, Jefferson Vasconcelos, falando sobre nossa querida cidade. Estamos aqui juntos, eu e Jefferson Vasconcelos, para conversar sobre as origens de Argirita, que sabemos que tem aí um histórico de povoação indígena, né, Jefinho? Os puris e botocudos. E aí eu queria ouvir um pouco de você sobre essa história nossa. Pois é, Lili, eu andei pesquisando a respeito e tem muito pouca literatura sobre a nossa região aqui. Né? Não tem quase nada contando a história. O que eu sei dos índios puris e botocudos aqui da região foi passado pelo um personagem chamado Guido Marlieri, entendeu? Que conviveu com os índios aqui, apaziguou os índios e foi um dos primeiros colonizadores, herdou uma sesmaria, e a sesmaria do Pomba, e aí ele descreve o contato que ele teve com os puris e que descreve a complexão física deles, que eram baixinhos, tarracudos e tal, e que eram muito primitivos, nômades, e que estavam muito aqui entre Pecatuba até Serra da Prata. Não, à medida que a caça e a pesca iam diminuindo, eles iam mudando. E plantavam mandioca, praticamente. Entendeu? Que já era nativo aqui na região. E eles tinham pouco contato. Eu, quando estava fazendo aquela, que eu chamo de passarela da elegância, que é aquela pista de caminhada ali, que vai até o trevo, o maquinista encontrou umas coisas de cerâmica. Aí me chamaram para me dar uma olhada lá. Aí eu fui dar uma olhada, mas a reta escavadeira já tinha quebrado muito, entendeu? Das peças. Eu catei os cacos e tal, tentei montar, e eu não sei se era urna indígena, ou se era alguma coisa, alguma vasilhame dos puris, porque estava enterrado a mais de 2 metros de profundidade, ali em frente à fazenda da entrada do Arlex. Ali. Eu andei tentando pesquisar, mas aí só tinha os cacos. Só os cacos, só os cacos. Então, sabe-se muito pouco sobre os nossos índios aqui. Então, não sei se é lenda ou não, que os botocudos eram muito ferozes e os puris eram mais dóceis. Entendeu? E eles viviam em guerra entre si. Inclusive diz que os botocudos eram antropófagos, que comiam a cabeça dos adversários para ficar mais fortes, com o espírito encarnado do guerreiro adversário. E também eles falavam sobre que eles gostavam muito de habitar aquela região ali que tem aquela cachoeirinha, naquela moita de bambu ali perto do Paradim, que ali era parada de tropeiro também. E tinha uma água pura na época e tal, né? E os puris, como todo índio, eles não sujeitavam, tá, a imposição de trabalho, de horário, coisas, obrigado a fazer qualquer coisa. Então eles eram mal vistos por isso. Não. Mas o Marlieri os tratavam como pessoas, né? Com alma. Foi por isso que ele conseguiu apaziguar os índios e recebeu a sesmaria do Pomba como doação da coroa. Legal. E o que você falou pra gente, Jefferson, hoje, sobre algum reflexo dessa povoação indígena hoje em Argirita? Você vê alguma coisa? Tem muito poucos descendentes dos puris hoje em Argirita por causa da miscigenação. Porque a Argirita teve uma fase cafeeira, então adotaram
tinha muitos escravos negros, então houve aquela natural miscigenação das raças. E sobrou poucos puris, e tinha até um personagem que eu conheci que tinha apelido de Puri, fui investigar sobre isso. Ele era aí eu reparei que ele tinha aspecto de Puri, de índio mesmo e tal, e ele tinha pavor de ser chamado de Puri, porque Puri, para ele, era vagabundo, cachaceiro, índio, cachaceiro, ladrão. Não. Inferiorizava o Puri em relação aos botocudos e perpetuou aí essa imagem. Não, mas essa imagem não tem relação com os botocudos, é porque o índio tinha essa imagem. Do indígena, no geral. Do indígena mesmo, entendeu? Porque os colonizadores não aceitavam o jeito deles serem, da liberdade que eles tinham. Era o escravo trabalhando e o índio ali... Isso, e os negros eram mais dóceis, né? Os negros eram mais dóceis, né, mais ser domados. Então, eu, inclusive, se o pessoal tinha aversão, escondia até a descendência indígena deles, eu me orgulho da minha bisavó ser uma Puri, porque está na cara, que é a imagem dela de índio. A gente tem visto, né, uma evolução nesse aspecto, né? Ainda há preconceito, a gente sabe que tem, mas está tendo uma evolução aí. As pessoas estão resgatando suas raízes, estão buscando valorizar, né? Isso é muito importante. É verdade. E isso é importante porque a memória, entendendo? Os nossos patrimônios culturais, nossas culturas imateriais, entendendo? Não pode se perder, entendendo? No tempo. E como nós temos pouca coisa registrada sobre isso, eu fiz questão de escrever um livro, né, Revivescências, para que eu fale exatamente sobre essa história, porque meu avô sempre falava comigo também uma coisa, que ninguém ama ou gosta de uma coisa que não conhece. Então, como é que você vai gostar de Agirita se você não conhece a história de Agirita, você não conhece a memória de Agirita, de onde que surgiu, como é que começou a história? Entendeu? Então, é isso que eu tento fazer, resgatar e preservar o que resta de pouquíssimo do nosso patrimônio cultural, que foi totalmente dilapidado, ignorado e é importante esse destruído. Resgate que tem sido feito. Aí, só para fechar esse contexto aí, gostaria de saber o que você sabe sobre a história do nome de Argirita, né? Que a gente sabe que tem duas versões. Tinha duas versões. Então tinha um personagem muito interessante de Argirita, chamado Zezé Misael, que era furtado, do pessoal furtado, irmão da tia Cícia, pessoal ali de Chalé, que ele defendia que era Argerita, com E, que seria pedra de prata. E o meu avô defendia a tese que deveria ser o nome escrito, a grafia devia ser com I, porque apesar de tudo, aqui nunca teve prata. Apesar do Serra da Prata e tudo. Ele nasceu, meu avô nasceu na Serra da Prata. Não foi extraído prata daqui. Nunca foi. Então ele fala que seria com I, porque seria pedra, mas certo seria verídico, seria ser pedra de argila. Então, Argirita, com I. Argila, prata, pedra, perpetuou e uma história de pedra prateada, mas de repente seja pedra de argila. É verdade. Com I era pedra de argila. Com E, se fosse com E, seria pedra de prata. Seria muito mais romântico e mais bonito. O que a gente pode afirmar é uma herança indígena no Ita. No Ita, que é a pedra, né? Do Tupi-Guarani. Tá joia. Inclusive, tem um resgate que nós fizemos de um marco da doação das terras, que vai ser colocado na praça, e eu bolei um monumento e umas frases para as pessoas. Eles vão colocar, já está fincado lá, e vão acabar de montar. Lá. São 3 marcos que tinha na cidade? Bom, devia ter mais. Eu, particularmente, conheci 3. Esse que eu botei na praça aí, que nós colocamos na praça, que ficava na cooperativa. Tinha um outro que ficava aqui nessa ponte que dá acesso ao pôr do sol. E tinha o outro que ficava naquele trevinho em frente à fazenda, que hoje pertence ao Arlex. É
Eu não sei o que foi feito dos outros. Deve ter jogado fora. Deu fim. Como Mas estamos conseguindo resgatar o pouco já que conseguimos resta. resgatar. Eu te agradeço muito por contribuir ainda mais nesse resgate aí, trazer um patrimônio, uma cultura falada e uma pessoa tão ilustre pra gente em Argirita. Muito obrigado. Bom, e para dar prosseguimento a esse documentário, um aspecto que não pode ser deixado de fora é apresentar quem foi o doador das terras onde teria sido construída a capela que hoje é a Igreja da Matriz. Sabemos que há duas versões, uma de que teria sido o José Paradelos e outra de que teria sido o senhor Inácio Nunes de Moraes. E desvendar a verdade de qual deles é o verdadeiro responsável pela constituição do patrimônio do Bom Jesus do Rio Pardo é uma tarefa que exige uma pesquisa muito apurada. E há algum tempo eu tive o prazer de encontrar o trabalho de uma pesquisadora leopoldinense que já fez um estudo adequado, aprofundado sobre isso, e eu entrei em contato com ela. Ela teve a disponibilidade e o interesse em apresentar os seus trabalhos e nos esclarecer essa situação. É a Nilza Cantoni, ela é professora por formação, pesquisadora por atuação, e ela tem pós-graduação e especialização em História Cultural. E ela vai desvendar essa controvérsia histórica para nós. Eu sou Nilza, sou leopoldinense, pesquisadora de História. Apresento hoje um trabalho que fiz sobre os primórdios de Bom Jesus do Rio Pardo. Começo pelas cartas de Sesmaria, que citaram localização no Rio Pardo. Domingos Gonçalves de Carvalho, Sesmaria na Foz do córrego Fortaleza, atual Barbosa. Sua mulher, Antônia Rodrigues Chaves, recebeu uma Sesmaria que com ele divisava. Marcelino Pereira de Matos, Sesmaria na Barra do Ribeirão do Glória, atual Monte Redondo. Maria Joaquina de São José recebeu Sesmaria nas cabeceiras do Rio Pardo, divisa com seu marido, Antônio Dutra Nicásio, e recebeu Sesmaria na primeira cachoeira do Rio Pardo. Felisberto da Silva Gonçalves, que era irmão de Domingos Gonçalves de Carvalho, teve Sesmaria no Ribeirão do Glória, divisa com Marcelino Pereira de Matos. E Ana Bernarda da Silveira, mulher de Felisberto, Sesmaria no córrego Fortaleza, divisa com sua concunhada Antônia Rodrigues Chaves. Aqui uma cartografia de 1847, muito pouco conhecida, produzida por João José da Silva Teodoro. Em verde, o então termo do presídio. Em rosa, o termo da Pomba. Em amarelo, o termo de São João Nepomuceno, que é o que nos interessa para esse estudo. Para facilitar a identificação dos locais, aqui é a cidade de Ouro Preto, aqui é o antigo Caminho Novo, essa linha branca à esquerda, aqui é o município de Cantagalo e aqui Campos dos Goitacazes. Recortei desta cartografia um trecho do termo de São João Nepomuceno. Neste trecho temos Dores do Rabicho, que é atual Taruaçu, Bom Jesus do Rio Pardo, que é atual Argirita, e o Morro da Jatuba, onde nasciam pelo menos 2 rios, um de cada lado. Agora o destaque é para o Rio Novo, o Rio Ribeirão São João, o Ribeirão do Glória, como era chamado na época, e o Rio Pardo. E aqui algumas propriedades que eu identifiquei para este estudo. Felisberto da Silva Gonçalves construiu a sua propriedade, formou a sua fazenda no local onde ele recebeu Sesmaria. Inácio Nunes de Moraes não foi sesmeiro, ele comprou as terras de algum dos sesmeiros pioneiros. José Nunes e Antônio Nunes destaco porque provavelmente são parentes do outro sesmeiro, Antônio Dutra Nicásio. E aqui o Morro da Jatuba. Agora, numa cartografia de 1926, com os seguintes destaques: Taruaçu, Argirita, onde foi a propriedade do Inácio Nunes de Moraes, onde foi a propriedade do Felisberto da Silva Gonçalves e o Ribeirão do Glória, que já então era denominado Córrego de São Bento. Prosseguindo, agora temos uma cartografia de 1977
em que os destaques são o Ribeirão Jatobá. Era o antigo Ribeirão São João que recebeu esse nome porque suas nascentes estão lá no Morro do Jatuba, como era escrito. Aqui era a propriedade de Inácio Nunes de Moraes e aqui era a propriedade de Felisberto da Silva Gonçalves. E o detalhe, neste ponto, aparece pela primeira vez em representação cartográfica o antigo córrego Fortaleza, mas já com o nome de córrego Barbosa. E esse indicado mais à direita é o antigo Ribeirão do Glória, depois São Bento e agora córrego Monte Redondo. A minha pesquisa foi realizada a partir de uma divergência entre fontes. Existe uma sentença promulgada pelo juiz Custódio Lustosa, da comarca de Leopoldina, em 1907, em que ele declara que as terras do patrimônio de Bom Jesus do Rio Pardo fizeram parte da fazenda dos Nunes, numa referência ao Inácio Nunes de Moraes. Foi nomeado um agrimensor que mediu 9 alqueires, 2 quartas, 2 pratos, enfim, pouco mais de 463 mil metros quadrados. Mas, em 1938, temos uma certidão de um padre que se baseou numa declaração constante num dos livros da paróquia de Bom Jesus do Rio Pardo. Essa declaração seria de 1842 e dava conta de que José Paradelas era proprietário da Fazenda Fortaleza, da qual ele fez uma doação para constituir o patrimônio do Bom Jesus do Rio Pardo, porque ele havia feito uma promessa que se os filhos dele não fossem convocados para a Revolução Liberal daquele ano de 42, ele faria essa doação. E seriam 15 alqueires. Bom, aí nós temos alguns pontos a serem observados. Primeiro, a sentença proferida pelo juiz da comarca é de 1907. A certidão do pároco é de 1938, ou seja, 31 anos depois de uma sentença que declarou que a doação foi da Fazenda dos Nunes, tem uma certidão dizendo que não, que a doação foi do José Paradelas. E baseada numa declaração de 1842. Então, são as divergências que nos levam a buscar as fontes. Prossigamos. Fui atrás do registro de terras, que era um documento. Ele foi em 1856, em cumprimento ao regulamento sobre a Lei de Terras de 1850, todos os proprietários fizeram os registros. Era a primeira vez que se falava em propriedade de terra, propriedade particular de terra. Eu não encontrei propriedade de Paradelas em Bom Jesus do Rio Pardo, mas encontrei a de Antônio Custódio Nogueira, que declarou ter comprado a sesmaria denominada Monte Claro de José da Silva Paradelas. Declarou ainda que essa sesmaria tinha sido dada a José da Silva Paradelas em pagamento por um moinho que ele havia construído para os índios. De fato, existe essa carta de autorização de 1816, dirigida a Guido Marlighieri, autorizando a construção de um moinho para os índios no Rio Pardo. Pois bem, no primeiro livro de notas do cartório de Bom Jesus do Rio Pardo, eu encontrei uma venda de 60 alqueires feita por Joaquim da Silva Paradelas, e não José, para Felisberto da Silva Gonçalves em 1840. O registro dessa venda só foi realizado em 1851. E os vendedores foram representados pelo procurador e seu filho, Lino da Silva Paradelas, donde eu fui atrás do mapa de população de 1831, no qual consta a família de Joaquim da Silva Paradelas, que inclui o seu filho Lino. Então estava resolvida a questão. A diferença entre José ou Joaquim da Silva Paradelas pode ser explicada pelo fato de que antigamente as pessoas na idade adulta mudavam um pouco seus nomes, mudavam a forma de informar, e depois poderia ter sido até uma escolha deles, né? Eu trouxe aqui 2 imagens do início e do final dessa escritura para mostrar de onde foram extraídas essas informações. Pois muito bem. O professor Celso Falabella resolveu a minha questão. Este documento que eu trago aqui
foi obtido pelo Sr. Walter Magalhães, que na época era secretário de Turismo de Mar de Espanha, e ele foi ao Espírito Santo, que é Guarará. No primeiro livro de escrituras, a partir da página 6, tem o documento o registro de doação que fizeram Inácio Nunes de Moraes e sua esposa Maria Angélica de São José a 1º de fevereiro de 1840 para o patrimônio e a construção da capela. Uma das testemunhas desta doação foi o nosso já conhecido Felisberto da Silva Gonçalves. Este documento embasou a decisão do juiz, Dr. Custódio Lustosa, lá de 1907. E nós chamamos a atenção, então, para o fato de que a doação foi feita em 1840. Portanto, aquela declaração que tem no livro paroquial de Argirita, ela perde ainda mais o sentido, uma vez que declara que o patrimônio foi constituído em 42. E dessa forma, com este documento, fica definitivamente esclarecida a constituição do patrimônio de Bom Jesus do Rio Pardo. Feitas as apresentações da história política e cultural de Argirita, desde a época do antigo arraial do Senhor Bom Jesus do Rio Pardo até a emancipação política de Argirita, estou aqui agora no interior da Igreja Matriz, cujo padroeiro é o Senhor Bom Jesus. Esta igreja foi construída em terras que teriam sido doadas pelo Senhor José Paradelas, ou, em outra versão histórica, por Inácio Nunes de Moraes. Na versão que menciona José Paradelas, consta que ele havia prometido ao Senhor Bom Jesus que doaria tais terras caso seus filhos ficassem livres das batalhas da Revolução de 1842. Como seu pedido foi atendido, a doação foi concretizada. Por outro lado, na versão histórica, documentada pela pesquisadora Nilza Cantoni, registra-se que a doação e, portanto, o responsável por constituir o patrimônio do Senhor Bom Jesus do Rio Pardo foi Inácio Nunes de Moraes. De toda forma, é importante resgatar essas duas versões históricas para perpetuar a história do patrimônio cultural argiritense e, por consequência, do patrimônio do Senhor Bom Jesus do Rio Pardo. Ficaremos agora com o hino municipal, que inclusive menciona o Senhor José Paradelas como o pioneiro na nossa cidade, e faremos em conjunto um tour por Argirita nos dias atuais. Argirita, cidade querida, das reais, és razão maior da minha vida, da filha de Minas Gerais, foi José Paradela o pioneiro, e lutando com fé e ardor, fez nascer nesse solo mineiro, a terra de paz e esplendor. Entre montes e a planície verdejante, no terraço altaneiro e colossal, Argirita surgiu triunfante, de um esforço valoroso sem igual. Que o Senhor Bom Jesus, teu padroeiro, ó cidade e amor, meu bem-querer, te abençoe, meu rico celeiro, sou teu filho e por ti vou viver. Rio Pardo e a serra da prata, São Jesus, em teu chão, linda joia da zona da mata, Gerais, meu coração, tuas portas sempre abertas, estão prontas para receber os que buscam as rotas certas e alegria feliz de viver.